Bom, então sejam bem-vindos à segunda parte dessa primeira aula, né, que é a continuidade. Quem não viu a primeira parte, né, depois veja. É a aula 1.2, tá certo? E estamos fazendo uma breve introdução ainda sobre, né, o porquê de estudar, né, como preâmbulo para depois falarmos o porquê estudar filosofia, não é? Porque estudar filosofia está nesse grande universo do estudar, do conhecimento. E vimos até então que estudar é uma coisa natural, o conhecimento é uma coisa natural. Deus nos criou para que nós façamos a nossa racionalidade crescer, porque como todos os órgãos, ele precisa ser exercitado. E eu acho que isso aqui é uma coisa interessante, gente, da gente perceber, é que como qualquer órgão do nosso corpo, se não for exercitado, atrofia. Assim também é a nossa inteligência. A nossa inteligência tem que ser nutrida, ela tem que ser estimulada, porque senão ela vai atrofiando, né? Vejam que quanto mais a gente vai estimulando né, e usando ali e exercendo a nossa inteligência, né, a nossa procura do conhecimento, mais ela vai crescendo. E isso é uma coisa ilimitada, porque Deus nos deu uma capacidade ilimitada do conhecimento. Então, quanto mais a gente conhece, mais tem a conhecer. E o angustiante é só porque a pessoa morre sem conhecer tudo, né? É tudo até do que gostaria, inclusive, né? Tem tanta coisa que a pessoa tem vontade de ler, mas numa vida só não vai dar. Isso aí realmente é angustiante. Mas, né, tem uma coisa boa aí, né, nessa lamentação toda, é que quando a gente chegar lá no céu, aí os autores estão lá, né? A pessoa pode perguntar pessoalmente, né? Aristóteles, rapaz, me diga aí, explica melhor esse negócio aqui da metafísica, Santo Tomás, vem cá, tá, assim vai. Entendem? Mas enquanto estivermos neste mundo aqui, a gente deve procurar o conhecimento. E por que procurar o conhecimento? Né? Por que procurar a verdade? Porque, gente, a verdade, vejam, a verdade, antes de ser uma coisa, antes de ser uma ideia, antes de ser qualquer, né, definição que você possa dar a ela, a verdade, ela é uma pessoa. Isso aqui é importante, viu? Isso aqui já nos introduz na filosofia medieval. A verdade, e os medievais vão entender isso, ela é uma pessoa. Ela não é uma constatação simplesmente, né? Porque a gente entende mais a verdade como uma constatação da realidade. Aquela coisa é verdadeira, a gente constata, realmente, aquilo é verdadeiro. Aqui aconteceu tal coisa, alguém falou tal coisa. Aí quando isso é constatado, diz, não, realmente aconteceu, realmente, ela falou, realmente foi assim. Mas a verdade não é simplesmente uma constatação, uma adequação, né, conforme vai dizer Santo Tomás, uma adequação, né, do nosso conhecimento em relação à realidade. Não é somente isto. A verdade é neste sentido quando a gente fala do conhecimento das coisas sensíveis, das coisas desse mundo. Então, em relação ao conhecimento das coisas desse mundo, a verdade realmente é essa adequação entre a, a nossa inteligência, o que nós pensamos e a coisa propriamente dita. Quando há essa correspondência, isto é verdade. Então, tipo, eu estou aqui com você dando aula. Não é? Qualquer pessoa que diga o contrário disso está falseando a verdade. Porque a verdade é ela admitir que neste dia, neste horário, eu estava com vocês dando aula online. Quando há essa correspondência entre o pensamento dela e a realidade do fato, né, acontecido, isto é verdade. Só que, em sentido maior, a verdade não é somente essa adequação. A verdade ela é uma pessoa, tá certo? E aí, né, e isso porque os medievais pensam dessa forma, tá certo? Aí eu trago para vocês, né, o fundamento do conceito de verdade, inclusive, né, que vai perpassar a Idade Média, né, a filosofia medieval. A, a ideia da verdade enquanto pessoa divina. E isso está, gente, no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Capítulo 14 no versículo 6. Não é? João capítulo 14, versículo 6. No 5, veja, Tomé diz assim a Jesus, né? Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né?
Veja, ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho e a verdade. E aí com V maiúsculo, né? Na tradução deve trazer com V maiúsculo. Porque essa verdade ela é uma pessoa. Então ele é a verdade, certo? Cristo ele é a verdade. E desde os primeiros medievais, ali com São Justino, né, Santo Irineu, a gente vai ver como eles vão desenvolver essa ideia do Cristo verdade absoluta da realidade. O Cristo é a verdade da própria realidade, a verdade do mundo, a verdade de Deus para o homem é Cristo. Cristo é a verdade. E veja, a palavra verdade, gente, a palavra verdade em grego é uma palavrinha importante, viu? Muito cara a palavra verdade. E você já anote isso aí, né? A palavra verdade em grego nós dizemos aletheia. Aqui dá para vocês verem, né? Verdade, viu? A palavra verdade em grego é a palavra aletheia. A aletheia. É a palavra aletheia. Se pronuncia assim: aletheia. A palavra verdade em grego se diz aletheia. E aí vocês vão aprendendo essas palavrinhas que a gente menciona aqui em grego e em latim, porque tudo que isso cai na prova, viu? Vocês já vão se apropriando disso aí, para quando cair vocês não se passarem. Certo? A palavra aletheia é uma junção de duas palavrinhas, certo? A que significa não e letheia vem do verbo grego lethein, que significa escondido. A palavra aletheia, portanto, significa aquilo que não é escondido, aquilo que não está escondido. Ou seja, verdade, gente, aletheia é aquilo que se mostra, aquilo que se revela e que não precisa esconder nada. Aquilo que se revela no que é. Aí, neste sentido, a verdade aletheia é a própria realidade desnudada de qualquer esconderijo, de qualquer tipo de ocultamento. A verdade é aquilo que se mostra, aquilo que não receia em se mostrar. Por quê? Porque a verdade ela tem uma correspondência com a luz. Veja que até Jesus falou isso, né? Que a luz ela não foi feita para ser colocada debaixo, né? De uma mesa, qualquer coisa assim. Não. A luz, isso está no capítulo 5 lá do Evangelho segundo Mateus, né? A luz ela foi feita para ser colocada no alto, para que ilumine. Assim é a verdade. A verdade ela é para iluminar. A verdade ela está para iluminar, para trazer luz, para trazer claridade para todo mundo, para trazer a lucidez para todo mundo. É por isso que a verdade verdadeira mesmo é o Cristo. É aquele que traz a lucidez, a clareza para o mundo e para a vida de cada um. Os santos diziam isso, né? O Salmo 118 também diz isso, né? Na tua luz nós vemos a luz. É nessa compreensão que é na luz de Cristo que nós enxergamos também a luz, né, da realidade e a nossa própria luz interior. Entende? Então veja, a verdade ela não se esconde. Você vê que o contrário da verdade, que é a mentira, sempre é um esconderijo, né? Sempre é um falseamento ali da realidade. Você vê que a mentira é sempre isso. O que é a mentira? É falsear a realidade. É dizer que não foi bem assim que aconteceu. Né? Tenta maquiar ali, manipular um pouco ali os fatos, tal, para dizer, oh, foi assim. Mas a mentira, e a mentira ela nunca é uma total falseabilidade da verdade, ela é uma mistura, né, de, de verdade com distorção. Porque também se a mentira for você apresentar como absolutamente mentira, aí ninguém acredita, né? Então por que às vezes a pessoa acredita em uma mentira? Porque tem um pouquinho de verdade ali no meio. Aí a pessoa ela se confunde, é mesmo. Aí depois de tudo que você vai descobrir que não era bem assim, né? Que estava ali junto mentira e verdade. Mas a mentira, ela precisa falsear, ela precisa falsificar a própria realidade e para se mostrar ela ainda precisa de um pouquinho, né, de alguns ingredientes da verdade, que é para não ser totalmente rejeitada, né?
Você vê que uma mentira, quando é totalmente mentira, de cara a pessoa já diz, tá mentira, né? Todo mundo já denuncia logo, né? Sei lá, alguém tá contando uma história, pronto, o homem faz muito isso, às vezes o homem vai contar uma história pra mulher, a mulher já pega de cara, homem, que mentira é essa, pelo amor de Deus, tenha moderação, né? Porque a pessoa distorce tanto a realidade que acaba que não, é, que já deixa assim, né, totalmente denunciado, deixa um dado, mas a verdade, gente, que é o contrário da mentira, não, ela é a lucidez, ela é a luz. É por isso que o Cristo se diz a verdade, certo? E neste sentido corresponde a quando ele também diz que ele é a luz do mundo, porque a verdade é a luz. E a luz ela não se esconde. Veja que no mesmo Evangelho segundo João, ele também diz isso, que ele é a luz do mundo. Né? Isso já no capítulo primeiro, né? Capítulo terceiro, ele vai falando, né, dessa analogia da luz. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O Cristo é a verdade de Deus. Veja, e a verdade, quando eles assim, eu sou a verdade, né, os pensadores medievais, eles vão construir um tipo de filosofia tendo, né, como referência, como norte, o Cristo. Isso aqui é importante, viu? O que os pensadores medievais eles constroem como filosofia, eles têm como referência o Cristo, que é a suprema verdade. A suprema verdade, porque nenhuma verdade que seja descoberta por meio da investigação filosófica deve contradizer a verdade suprema que é o Cristo. Olha, no capítulo 8, no versículo 12, né, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele diz eu sou a luz do mundo, isso tem uma correspondência com este versículo que nós vimos. Eu sou o caminho, porque ele é o caminho no qual nós vemos a luz, o qual não se anda na escuridão, não se anda nas trevas, porque ele ilumina, porque ele é a luz daquele próprio caminho. E ele é a verdade totalmente desnudada da realidade. É a verdade na qual se pode crer cegamente. Entendem? Então veja, é, a verdade, né, e os medievais vão entender isso, que a verdade ela é uma pessoa. Nenhuma verdade, e a pessoa suprema é Cristo, nenhuma verdade que possa ser descoberta pela investigação filosófica ou científica deve contradizer a verdade absoluta da realidade que é o próprio Cristo. Inclusive, gente, neste documento aqui do Fides et Ratio, né, o Fé e Razão, João Paulo II, né, sua santidade João Paulo II, ele diz isso na primeira linha, inclusive, né? Veja, na primeira linha, na primeira página desse documento, sua santidade diz: a fé e a razão, Fides et Ratio. E, né, só por uma curiosidade, né, os documentos da igreja, os títulos dos documentos sempre são as primeiras palavrinhas, viu? A primeira palavrinha da primeira linha que dá nome ao documento. Então, tipo, Fides et Ratio, quando ele diz fé e razão, em latim é Fides et Ratio, aí o documento Fides et Ratio, sei lá, um de Bento XVI, Deus Caritas Est, porque na primeira linha ele diz Deus é amor, Deus Caritas Est, assim vai. Então ele diz, fé e razão, Fides et Ratio, constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Gente, isso aqui é fundamental, viu? A fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Com isso, gente, né, o Papa está nos recordando o que Santo Tomás também já dizia, né? Santo Tomás defendeu essa ideia assim ferrenhamente, que fé e razão elas caminham juntas e ela nos conduz para a única verdade, que é Cristo, aquele que disse eu sou a verdade e a vida. Então, o conhecimento de Cristo, ele é um conhecimento que se dá mediante a fé e mediante a própria razão.
mediante o conhecimento lógico, o conhecimento racional e também mediante o conhecimento da fé. Agora, esses dois tipos de conhecimento, eles não se contradizem. Esses dois tipos de conhecimento, eles não se excluem. Não, eles se complementam. Ninguém pode dizer assim, ah não, eu não vou nada estudar filosofia, eu vou só estudar teologia e pronto. Ou ninguém pode dizer, não, eu vou só estudar filosofia, eu vou nada estudar teologia. Não. Né? Segundo, né, o Papa falou, Santo Tomás já tinha dito isso, São Clemente de Alexandria também já tinha dito isso, que fé e razão são dois caminhos que elevam o espírito humano para contemplar a verdade. E isso deve soar como um imperativo, né, para cada pessoa cristã, de que o seu conhecimento de Deus não basta ser um conhecimento simplesmente experiencial. Claro que esse é o fundamental, não é? Você fazer a experiência de Deus, fazer a experiência espiritual com Deus, isso é o fundamental, obviamente. Mas isso não exclui o conhecimento racional do que Deus revelou. E é por isso que existe teologia. Porque o que é a teologia? É a tentativa de explicar racionalmente o que Deus revelou. Isso é teologia. Lembrando que a própria palavra teologia a palavra teologia, teo mais a palavra logia. Veja, a palavra teologia, gente, teologia, significam a palavra teo em grego significa Deus, não é? Vocês devem saber disso. Eu estou falando assim, chovendo no molhado. Eu sei que vocês já sabem disso, né? Mas a palavra teologia significa Deus. A palavra teo significa Deus. E a palavra logia significa estudo, conhecimento, razão. Enfim, vou botar estudo. Mas também pode significar conhecimento. Tem vários significados, já, verdade. Conhecimento também significa razão. A gente vai ver que em contexto filosófico a gente usa muito a palavra logia, derivada de logos, no sentido de razão. Então é daí que surge a teologia. A teologia é uma tentativa de estudar, de conhecer racionalmente, mediante o logos, Deus. E a palavra logia, gente, ela deriva da palavra logos, certo? Logia, vocês coloquem aqui do lado, deriva da palavra logos, certo? Palavra logos. A palavra logos, logos. A palavra logos em grego, né? Logos significa razão. Razão. A palavra logos, logos significa razão. Daí é que deriva a palavra logia, que em português a gente está portuguesa dizendo logia, né? Logia. Logia, logia. Logia. Daí, tipo, a palavra psicologia, biologia, pedagogia, todas essas palavras que terminam em gia, tá se referindo a o logos, a razão, o estudo, o conhecimento. Então, tipo, biologia é o conhecimento, né? É a razão, é o estudo da vida. Psicologia é o estudo, é a razão, o conhecimento da psique. E assim vai. Quando nós falamos em logia, logia vem de logos. Logos significa razão, significa conhecimento, significa estudo. Ou às vezes também ciência. Embora a ciência também tenha um outro termo grego que é episteme. Mas às vezes pode se usar como sinônimo. Certo? Então veja. A teologia ela é uma tentativa racional, né, de tentar demonstrar, de tentar compreender aquilo que Deus revelou. E aí, gente, eu acho que é importante a gente entender aqui uma distinção
entre teologia e filosofia, uma distinção conceitual entre teologia e filosofia. Porque veja, a teologia, ela é uma busca racional por meio do logos, né? Teologia por meio do logos, ela é uma busca racional de tentar compreender e explicar as verdades divinas mediante a revelação. O que Deus revelou, a teologia vai tentando explicar. Que explicou tudo? Não. Porque os mistérios de Deus são insondáveis, são incomensuráveis. O que a gente tem é o que os pensadores conseguiram explicar até hoje, mas tem coisas que ainda não explicaram tudo, porque não dá para explicar tudo de Deus. E o que a gente sabe sobre Deus é o mínimo, né? É o mínimo. O que Deus revelou e o que nós compreendemos é o mínimo. Não é? Mas segundo João diz lá no capítulo 20 do seu Evangelho, é o suficiente para a nossa salvação. O que Deus revelou é o que é necessário para a nossa salvação. Ninguém pensa que compreendendo teologicamente tudo que a teologia tem, está compreendendo os mistérios de Deus. Não. Por quê? Porque Deus se revela permanecendo oculto. Não é? Deus, ele é o mysterium tremendum, conforme dizia um autor moderno chamado Rudolfo Otto, que é um teólogo protestante, inclusive, Rudolfo Otto. Mas apesar de ser um teólogo protestante, ele tem uma importância muito grande para a filosofia da religião contemporânea. Né? Inclusive, dialogou muito com muitos católicos. Ele, né? Tem um livro dele chamado O Sagrado, e ele fala sobre isso, Deus como um mistério tremendo, que é este livro aqui, Rudolfo Otto. Né? Dos teólogos protestantes, ele é um assim, dos mais importantes, porque ele dialogou muito com teólogos católicos, né? O Rudolf Otto. E aqui ele traz a ideia assim, do mistério, da grandeza e da insondabilidade do mistério divino, né? Quando ele fala de Deus como o insondável, ele usa também um termo muito interessante que é o luminoso. Deus é o luminoso, aquele que é totalmente mistério, ou mysterium tremendum, né? Ou um outro termo interessante que ele usa é que Deus é o totalmente outro. Por mais que a gente saiba de Deus, ainda assim ele permanece o totalmente outro. Ele é totalmente outra coisa que a gente possa imaginar. Ele é imenso, né? Aí vejam, mas a teologia, ela é essa tentativa de tentar compreender racionalmente a revelação que Deus revelou, os mistérios divinos. A filosofia, por sua vez, não. Veja, a filosofia, gente, ela não tem um compromisso com Deus. Isso aqui é importante, porque a filosofia, ela é o conhecimento humano. O que a filosofia ela faz? A filosofia ela busca compreender o ser humano e a realidade humana. A filosofia ela não é para a gente compreender Deus, não é. Compreender Deus é coisa da teologia. A filosofia ela vai procurar compreender o ser humano. Agora, o ser humano tem um aspecto que interessa também muito a filosofia. Tá certo? Tá bom, Ana? Veja, a filosofia, ela tem, o ser humano tem um aspecto muito importante para a filosofia, que é o seu aspecto religioso. Aí, porque o ser humano tem um aspecto religioso dentro de si, aí isso interessa muito a filosofia. Aí é onde a temática religiosa começa a importar para a filosofia. Porque o ser humano em todas as épocas procurou o divino. Cada um a seu modo, cada povo a seu modo, cada cultura a sua maneira, mas é uma coisa comum nas tradições, nas civilizações, desde os tempos mais antiquíssimos, o homem procurar um sentido religioso para a existência. Então o homem procurar o divino como resposta. O homem procurar, seja por meio da mitologia, seja por meio do panteão dos deuses, né, do politeísmo, enfim. As formas que o ser humano tem de procurar respostas para a realidade são diversas, mas desde a antiguidade que ele procura respostas no divino. E quando eu falo aqui o divino, claro que o divino aqui tem um sentido muito mais amplo do que o divino conforme nós podemos compreender no universo cristão. O divino nesse sentido amplo. Tudo aquilo que é transcendente, tudo aquilo que é maior do que o ser humano. Isso é o divino. É aquilo que é transcendente. Compreendem? E aí você vai ver povos como os egípcios, como os mesopotâmicos, como os sumérios,
como né, os indianos, os persas, os nossos índios aqui no Brasil, né, os povos africanos, os astecas, né, enfim, os povos aqui da América do Sul, os mais, os incas, todo mundo. Cada um a seu modo procurava o divino. Aí isso vai intrigar os filósofos. Porque os filósofos vão pensar, peraí, se os povos eles procuram o divino de alguma forma, independente de que seja a forma, então parece que o ser humano ele tem um aspecto religioso dentro dele. Parece que ele é essencialmente religioso. E aí eles dizem que o homem ele é um homo religiosus, né? Ou seja, ele é um homem religioso. O homem ele não é somente um homo sapiens, ele é também um homo religiosus, a religião natural, que é o que alguns escritores como o David Hume, né, vai falar e outros, né, da religião natural. Há um tipo de religião natural, há um tipo de religiosidade natural que difere da religião revelada. Quando vocês escutarem falar em religião natural, isso está em oposição, mas não no sentido de antagônico, né? Está assim em outro aspecto em relação à religião positiva, que é a religião revelada. Tipo o cristianismo, o judeu-cristianismo, é uma religião positiva, é uma religião revelada, entende? Que isso é o contrário de tipo da religião natural dos indígenas, que não teve uma revelação, um livro sagrado e tudo mais, não teve profetas, nada disso, entende? Então lá se fala em religião natural, porque naturalmente, né, o homem procurou uma busca por meio da mitologia de explicar a realidade através do divino, dos mitos, dos deuses e tudo mais. Pronto, isso é um aspecto cultural, compreendem? Isso é um aspecto cultural. Então a religião natural ela está em oposição à religião revelada, a religião positiva. Olha, tem um autor que fala muito disso. Eu não sei se eu vou achar o livro dele aqui agora. Aí, que é o. Se eu não achar, depois eu mostro para vocês. Que é o Mircea Eliade. Acho que eu não vou achar não agora o livro dele. Tem um livro dele maravilhoso chamado O Sagrado e o Profano. Depois eu acho. O Sagrado e o Profano. Neste livro, O Sagrado e o Profano, ele mostra como o aspecto religioso é essencial no homem. Aí isto vai interessar a filosofia. Né? Por que, que o homem tem esse aspecto religioso dentro de si? Aí é onde se desenvolve dentro da filosofia, gente, uma área chamada de filosofia da religião. E nesta área da filosofia da religião é onde se desenvolve toda uma compreensão filosófica em relação à religião e ao aspecto religioso do homem. Não necessariamente a Deus, mas em relação à religião, né, e às religiões, de modo geral, a essência religiosa do homem. Agora tem uma outra área, também na filosofia, chamada de teodiceia. Esta outra área também chamada de teodiceia, aí esta assim se centra um pouco mais em Deus, né, para tentar fazer uma justificativa de Deus diante das acusações de que ele é o autor do mal. Né? A palavra teodiceia, inclusive, significa justificativa ou defesa de Deus. Teo é Deus, né? E diceia, dikein, significa justiça. É a justiça de Deus. É a justificação de Deus diante das acusações de que o mal veio dele. Entende? Então veja, tudo isso, né, nós estamos... os medievais, eles vão entrar nesta tradição filosófica, certo? De busca da verdade, de busca do logos. Veja, a filosofia cristã, ela vai surgir como também uma tentativa, né, de compreender filosoficamente, certo? De compreender filosoficamente o aspecto religioso do homem e como Deus ele vai se revelando ao longo da história. Que a revelação ela é objeto da teologia, é verdade. A revelação ela é objeto da teologia. Mas isso, para os filósofos cristãos, também vai importar. Porque eles vão ter por certo, se Deus se revelou, então esse Deus ele é uma pessoa. Porque só quem se revela para outra é uma pessoa. Né? Uma ideia não se revela.
Né? Se uma ideia se revelar, ela é revelada por uma pessoa. Então, em última instância, tem que estar uma pessoa. Esse aspecto personalíssimo de Deus, isso vai interessar muito aos filósofos. Porque vai partir dessa primeira compreensão. Deus, ele é uma pessoa. E aí, gente, toda esta nossa reflexão sobre a filosofia medieval vai ter isso como norte. Uma pessoa. Nós vamos estar aqui tratando de uma pessoa. Aquele que vai ser o grande objeto da filosofia medieval, que é Deus, ele é uma pessoa. Deus, ele é uma pessoa. Tá certo? E veja, no próprio Evangelho, segundo João, lá no capítulo 1, João capítulo 1, versículo 1. Este capítulo 1 do Evangelho segundo João, ele é uma verdadeira maravilha, viu? Na verdade, todo o Evangelho segundo João é uma verdadeira maravilha. E este primeiro é que é mesmo. Né? E entre outras e outras coisas, porque ele é muito recheado de filosofia, de termos filosóficos. Um negócio realmente impressionante. Né? Veja, eu falei aqui para vocês que os filósofos, eles estavam desde a antiguidade, e aí vale a gente recordar isso, né? Que desde a antiguidade, os filósofos, os pré-socráticos, né? Os filósofos gregos antigos, lá do século VII, VI antes de Cristo, eles estavam à procura do Logos. Certo, gente? Eles estavam à procura do Logos. Do Logos, ou seja, da razão de todas as coisas. Os filósofos gregos, e assim surge a filosofia para tentar entender qual é o Logos de todas as coisas, ou seja, qual é a razão, qual é o sentido de todas as coisas. Aí desde os primeiros filósofos, né, pré-socráticos gregos, aí entre eles o Tales de Mileto, o Anaximandro, o Anaxímenes, o Heráclito, o Parmênides, passando pelos sofistas, por Sócrates, por Platão, por Aristóteles, pelos filósofos das escolas helenísticas, enfim. Todo esse universo grego, eles estavam procurando o Logos, a razão. Qual é a razão das coisas? Qual é o sentido das coisas? E quando eles estavam procurando a razão, eles estavam procurando, né, o princípio originário, que eles chamam isso de arqué. Tá certo? O princípio originário, eles chamam isso de arqué. Arqué, a palavra arqué, quer dizer princípio, quer dizer origem. Né? Então, quando se busca o Logos, se busca o Logos para encontrar a arqué. Deixa eu escrever aqui. Isso aqui também vai importar muito, né, para os medievais. A gente faz esse link, né, porque isso vai aparecer na obra de São Justino, São Clemente de Alexandria e outros. Veja, os filósofos gregos, e assim surge a filosofia, para procurar arqué. A palavra arqué, arqué, gente. Arqué significa princípio. Eles estavam procurando o princípio de todas as coisas. Né? Arqué. E esta busca pelo princípio é uma busca mediante o logos, mediante a razão. Por meio da razão se procura arqué, o princípio originário. Certo? Arqué, né? Quer dizer princípio. Aí, né, só por curiosidade, né, alguns aqui já sabem que a palavra arqué, que significa princípio, ela é quem dá origem à palavra arquidiocese, ou a palavra arcebispo, arquebispo, né? O que é arquidiocese? É a primeira diocese, a mais importante daquela província. E o arcebispo, né, o arquebispo, é o principal dentre os bispos daquela província eclesiástica. Entende? Quer dizer, arqué. Bom, então eles estavam procurando o princípio originário mediante o logos, mediante a razão. Quando eles estão nessa procura do logos, né, da razão universal, e isso eles vão
passa séculos, pelo menos uns 6 séculos, né, uns 600 anos, nesse debate sobre o que é o Logos, porque era reconhecível que havia um Logos, que havia uma razão, Logos como razão, tá? É reconhecido que há um Logos, que há uma razão universal em todas as coisas, que tudo é dotado de razão, que tudo é dotado de um sentido, né? Que tudo tem um porquê, que a realidade ela tem uma inteligência impressa nela, que a realidade ela não é aleatória nem fruto de um acaso. Veja que ninguém nunca pensou que a realidade era fruto de um acaso. Isso é coisa do. Não é nem dos modernos, é dos contemporâneos, né? O pessoal de 100, 200 anos atrás. Mas até então ninguém pensava isso na história humana. Que a realidade era fruto de um acaso, de um aleatório. Tem nada a ver isso aí. Os antigos, apesar de não terem respostas mais elaboradas, mas eles sempre acreditaram que a realidade ela tem uma inteligência impressa. Se ela tem uma inteligência impressa, se ela tem um logos impresso, né, essa realidade ela foi moldada. E a pergunta é por quem? Quem moldou a realidade? Né? Quem estabeleceu leis na realidade? Quem estabeleceu que as coisas fossem assim? Aí isso é uma das coisas que vai ser objeto da busca filosófica. Por que, que as coisas são assim e não de outro modo? Porque isso, gente, é uma das perguntas fundamentais da filosofia. Por que, que a realidade é assim e não de outra forma? Ou antes disso, por que, que tudo existe ao invés de nada? Que é uma pergunta fundamental, né? É não saiu nada. Por que, que tudo existe ao invés de nada? Porque não era obrigatório que tudo existisse, não. Isso é uma das coisas que vai intrigar muitos medievais. Né? E daí eles vão desenvolver toda, né, um pensamento filosófico, né, acerca de Deus, da criação. Porque parte, né, desse pressuposto. Por que, que tudo existe ao invés do nada? Porque que o mundo não é eterno, que a realidade não é eterna, isso é reconhecível. Embora os gregos, alguns entre eles, né, acreditavam na eternidade das coisas. Né? Não eram todos, obviamente. Mas essas perguntas fundamentais também elas vão povoar a mente dos primeiros filósofos cristãos. Por que, que tudo existe ao invés de nada? Por que, que nós estamos aqui? E também não era obrigatório que a gente aqui estivesse. Não era. Por que, que há leis na natureza? Porque o mundo poderia ser sem leis. Né? O mundo poderia ser sem ordem. Agora, por que, que o mundo é ordenado? Por que, que o mundo é dotado de ordem? Por que, que o mundo é um cosmos? A palavra cosmos, é, a palavra cosmos em grego, gente, a palavra em cosmos quer dizer universo ordenado. Universo ordenado. Por que, que a realidade é um universo ordenado, um cosmos? Que o cosmos é o contrário de caos. De caos. É o contrário do caos. Compreendem? Aldo, Marli, tá indo tudo claro. João Jackson, Everaldo, Aldivânia. Ah, aquilo lá, Joseane, tá indo tudo claro mesmo aí pra vocês, gente. Se tiver alguma pergunta, vocês vão fazendo aí, viu? Levanta a mãozinha aí, não tem dificuldade nenhuma. Tá certo? Henrique, o Pedro, o João. Tá congelada porque tá fazendo muito frio aí, Josiane? Ou tá sendo muita informação? Eita. Olha, e outra coisa, viu? Se vocês perceberem que eu tô dando uma enxurrada de informação assim, vocês coloquem um freio, porque às vezes a pessoa se empolga e pronto, aí começa uma metralhada de informação aí não dá muito certo, né? Aí vocês vão, peraí, professor, calma aí, pra gente processar aqui, viu? Vocês vão dizendo aí, é pra eu ter calma, tá certo, gente? Bom,
Então vamos lá. Então continuando, né? Aí vejam. É, Então o universo é cosmos. Isso intriga aos pensadores cristãos. Os antigos, né, os gregos, já falavam que nos primórdios, né, da realidade tudo era caos. Inclusive caos é um deus, né? O deus caos. Havia o caos, havia um caos primordial. E tudo era caos, mas depois as coisas foram se ordenando. Ou as coisas foram sendo ordenadas pelos deuses primordiais. Isso também não está distante nessa visão da narrativa bíblica. Não é? Porque se você vê na narrativa bíblica, e isso também em outras narrativas, quando se referem à criação, diz que no começo tudo era informe, tudo era sem forma, tudo era caótica. Isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, gente. Capítulo 1, no versículo 1 e 2, né, quando diz, né, no princípio, quando Deus criou o céu e a terra. Veja, quando diz no princípio é em arqué, a mesma palavrinha arqué, na versão grega do Antigo Testamento, né? Em princípio, né, no princípio, em arqué, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, né? Então veja, fala aí também que havia uma, uma condição informe primordial, um tipo de caos primordial, e Deus ordenou. Né? Isso aqui, né, se você for ver em outras narrativas em relação às origens, por exemplo, a narrativa mitológica de Gilgamesh, que é uma narrativa mesopotâmica. Lá tem uma narrativa muito semelhante às escrituras bíblicas, que pode, inclusive, essas narrativas terem influenciado a escrita bíblica? Podem. Por quê? Porque os hebreus tinham contato direto com esses povos. Entende? Agora, os hebreus, né, os judeus, eles vão dar um sentido monoteísta. Enquanto os outros povos diziam que os deuses colocaram ordem, aí os hebreus vão dizer Deus que colocou ordem. O Deus de Israel foi quem ordenou todas as coisas. Foi quem tornou o caos um cosmos. Foi quem pegou a desordem e deu uma ordem. Deus foi criando ordenadamente as coisas. Entende? Então veja, no princípio, né, era o caos. E aí os pensadores eles vão se perguntar, peraí, há uma ordem, há um cosmos ordenado. Né? Agora, se há, por que as coisas são assim e não de outro modo? Quem ordenou? E por que ele ordenou? Né? E os filósofos cristãos, sobretudo Santo Tomás, vai desenvolver muito essa ideia, viu gente? Quando a gente for ver a filosofia escolástica, né, a alta escolástica ali com Santo Tomás de Aquino, né, a gente vai ver um pouco da doutrina das cinco vias, entre outras doutrinas, né, de Santo Tomás. A gente vai ver que nessa doutrina das cinco vias, que é a doutrina que ele tem a, sobre as demonstrações racionais da existência de Deus, ele vai colocar essa indagação. Por que as coisas têm uma ordem, né? E se as coisas têm uma ordem, isso pede que haja um ordenador. Se as coisas têm leis, isso pede que haja um legislador. Porque as leis não poderiam vir fruto de um acaso, de um aleatório. De modo que, né, aquilo que alguns dizem assim, alguns que não querem acreditar em Deus, né, admitir a existência de Deus, dizem assim, não, as coisas existem, mas é fruto do acaso, né, não se pode atribuir a Deus, tal, né? Tá. Considerando isso, né, as coisas existem, é fruto de um acaso. Qualquer pessoa que vai investigar cientificamente a realidade percebe que na realidade existe uma inteligência impressa. No corpo humano, no nosso próprio corpo humano, tem uma inteligência impressa, um negócio incrível. Né? É um negócio realmente assim fabuloso, como o ser humano ele foi inteligentemente criado. Né? Só a forma do nosso organismo funcionar, né? Isso é um negócio realmente fabuloso. Né? Todos os organismos. Você vê que quando Deus criou o mundo, isso está tão bem ordenado, tão certinho, né? Que veja, ele cria o ser humano, ele cria tudo, né? E cria o ser humano de modo que tudo que a gente necessita está ali na natureza. A gente não precisa de nada fora da natureza. Tudo que é substancialmente importante para o desenvolvimento humano está tudo ali no que Deus criou. Né? A gente é quem começa a burlar essas leis e colocar o industrializado, né?
né, para corromper, né, o funcionamento natural, enfim, do que Deus ordenou. Mas veja, o nosso corpo ele tem uma inteligência imensa. O nosso corpo, os seres vivos, a própria realidade, o nosso sistema mesmo, astronômico mesmo, a nossa galáxia, tudo tem assim uma ordenação realmente incrível. Você vê que a medida mesmo, a distância entre o Sol e a Terra é um negócio exato, matematicamente pensado, né? Não era para ser nem para mais nem para menos, porque se fosse para mais ou para menos não teria vida, né? Se a Terra tivesse mais afastada não teria vida, se tivesse mais aproximada também absolutamente não teria vida, teria queimado todo mundo. Ela está matematicamente traçada como que por uma régua, né? E isso vai intrigar, né? Por que, que as coisas assim e não de outra forma? Então veja, aquela pessoa que não quer admitir a existência de Deus, ela primeiramente ela tem que admitir que há uma inteligência na realidade. Isso aí realmente não dá para negar, né? Há uma inteligência na realidade. A pergunta que o ateu vai fazer é: ah, tá, ok. Isso aí ele admite, né? Ah, há uma inteligência na realidade, certo, isso é verdade. Agora, por que que dizer que é Deus que colocou essa inteligência na realidade? Certo. Aí você não está dizendo que é Deus, então é quem? Aí ele vai dizer, não, isso é fruto do acaso. Tá, ok. Então você está transformando essa coisa chamada acaso em uma coisa personalíssima que tem vontade de ordenar as coisas. Porque se for essa coisa chamada acaso, essa coisa chamada acaso, ela ordenou. Então essa coisa acaso, ela tem um aspecto personalista. Ela tem inteligência, ela tem vontade de ordenar. E aí você já está transformando ela em um Deus também. Então é difícil fugir da ideia de um Criador. Seja o Criador que se revela, seja um que alguém cria. Mas é difícil fugir disso aí. Porque mesmo quando vão falar de uma coisa chamada acaso, transforma ele em um tipo de Criador. Não tem como não fazer isso. Ou mesmo a natureza. O cara diz assim, não, isso aí foi a natureza, certo? Mas então a natureza pensou, ordenou, colocou leis, colocou forma, tudo certinho. Você está transformando a natureza em uma coisa divina. Personalíssima. Então não tem como fugir disso aí. E veja, uma das coisas que os filósofos medievais vão fazer, né, com muita maestria mesmo, é procurar na própria realidade os vestígios de Deus. A gente vai ver muito isso, né? Eles vão procurar na própria realidade os vestígios de Deus. Porque veja, Deus se revela nas Escrituras, isso é sabido, isso é ponto pacífico entre quem crê nas Escrituras. Não é? Que Deus se revela ao nosso pai Abraão, aos profetas, né, plenamente em Jesus Cristo. Isso aí é ponto pacífico para todo aquele que crê nas Escrituras. Agora, uma das preocupações também dos filósofos medievais cristãos é: e para quem não crê na Escritura? Para aquele que não crê na Escritura, como é que ele vai ser levado à fé? Como é que ele vai ser levado ao conhecimento de Deus? E a intuição deles é mediante a própria razão. A gente não vai apelar para a fé do ateu. A gente vai apelar para a busca racional que ele tem. Porque mediante a busca racional, ele vai chegar a Deus, ao verdadeiro Logos, à verdadeira verdade. Porque todo aquele que procurar a verdade de coração sincero, encontrará a Deus. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ego eimi, ego eimi kai rodóis, eu sou o caminho, kai aletheia, eu sou a verdade, kai zoé, a vida. Então chegará nele inevitavelmente, não tem como fugir disso aí. Compreende, gente? Então a gente vai ver que a filosofia medieval é um negócio maravilhoso, viu? A filosofia medieval é um negócio realmente maravilhoso. É um negócio apaixonante. O único risco que a pessoa corre quando vai estudar medieval é de não querer mais sair dela. Esse risco realmente a pessoa corre, viu? De querer dedicar a vida todinha a ela. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso, viu? E fazem isso na verdade. Conheço pessoas que dedicam a vida, assim, 3, 4 décadas da sua vida para estudar filosofia medieval. E não esgota não, viu? E uma vida só não dá para esgotar não, isso aí. Quem vai estudar filosofia medieval, só a patrística já é uma vida toda. E se for estudar escolástica, pronto, tem que ter umas 2, 3 vidas a mais. Porque é um negócio realmente
apaixonante, grandioso, né? São 1000 anos de filosofia cristã. A Idade Média é um período de 1000 anos, então é praticamente também 1000 anos, né, de filosofia cristã. Isso é uma coisa inesgotável. Só Santo Agostinho, quem vai estudar Santo Agostinho tem que dedicar uns 20 anos da vida só para estudar Santo Agostinho. Ler as obras, os comentadores, o que já se descobriu dele. Isso é um negócio assim que é para a vida toda, um projeto de vida. É, Santo Tomás, você vai estudar Santo Tomás. Ali pronto. Você tem que dedicar sua vida a eles. Olha, Santo Tomás, eu vou fazer um negócio com você. Eu vou dedicar minha vida aqui ao Senhor, viu? Pronto. O Senhor me espere lá na eternidade. Enquanto isso, eu estou aqui vendo o que o Senhor falou. E assim vai. Compreendem, gente? Então, eu vou só interromper aqui a gravação para a gente terminar esse momento. E a gente ainda vai falar algumas coisinhas aqui no final, tá certo?